tudo bem? Super Esporte ao vivo aí na sua casa. Hoje é quarta, dia 15 de julho de 2015. Hoje temos jogo internacional pela semifinal da Copa Libertadores da América. O Colorado recebe o Tigres do México no Beira-Rio. O Palmeiras decide vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Asa de Arapiraca em Londrina. E hoje você vai conhecer a história engraçadinha de um jogador do Santos que estava de malas prontas para ir para os Estados Unidos, só que ele perdeu o passaporte. Só isso. O Corinthians vive a expectativa do jogaço contra o Galo no sábado, só que sem o goleiro Cássio, que está com tendinite. Já o São Paulo está fazendo uma campanha pesada para aumentar o número de sócio-torcedores. E hoje a gente aqui no Super Esporte não vai falar sobre a sexta etapa do Mundial de Surf, porque a quarta rodada em Jeffreys Bay, na África do Sul, foi adiada devido às ondas pequenas. Amanhã cedo, os organizadores do circuito vão se reunir novamente para avaliar as condições do mar. O Brasil segue representado pelo campeão mundial, Gabriel Medina, líder do ranking, o Adriano de Souza, o mineirinho, o catarinense Alejo Muniz e Igor Dantas, da praia de Ubatuba, litoral norte, aqui de São Paulo. Agora, o Super Esporte vai fazer uma pausa, jogo rápido, mas antes a gente vai falar dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, disputados no Canadá. Os brasileiros seguem fazendo bonito e passaram o México no quadro geral de medalhas. Após conquistar um ouro e uma prata, o baiano Isaquias Queiroz mostrou que estava com mais apetite e assegurou mais um ouro para o Brasil. Na prova curta de canoa de 200 metros, após largar mal, Isaquias deu um poderoso sprint e passou na frente de todo mundo, quase 2 segundos à frente do segundo colocado. Feliz da vida, no pódio, ele até arriscou uma sambadinha. Entre as mulheres, também na prova de 200 metros de canoa, a brasileira Valdenice Conceição ficou com um bronze. Já na prova de 200 metros de caiaque, Edson Freitas da Silva foi muito bem e com um tempo de pouco mais de 36 segundos ficou com a prata. Na ginástica masculina, após assegurar a prata por equipes, o brasileiro Arthur Zanetti deu um show nas argolas na tarde de ontem. Zanetti foi o último a se apresentar e não decepcionou. Medalha de ouro e hino do Brasil no pódio. A gente está de volta agora para falar da Copa do Brasil. Ontem, o Botafogo... Esqueci, câmera 2, né? Meu Deus do céu. Ontem, o Botafogo e o Grêmio jogaram em casa e não se deram bem, principalmente os cariocas. Veja aí. No Engenhão, o Botafogo, que tinha vantagem do empate em 0-0, acabou derrotado para o Figueirense com um gol aos 47 do segundo tempo. Marcão, com um lindo toque de letra, fez o único gol da partida e eliminou o Botafogo do torneio. E o dia não foi mesmo dos mandantes. Na Arena do Grêmio, o Criciúma também venceu por 1-0. O gol do jogo foi marcado por Luca ainda na primeira etapa. A vantagem é que o Grêmio, pelo menos, tem o jogo da volta marcado para terça-feira que vem no Heriberto Rilse para reverter esse placar. Agora sim, a vovó está na câmera certa. Após a eliminação na entrada dos vestiários, o vice-presidente do Botafogo, Antônio Carlos Mantuano, perdeu a cabeça e tentou agredir o treinador do Figueirense, o Argel Fuchs, que teria comemorado efusivamente a classificação do seu time. Olha aí, vocês estão vendo as imagens. Fora isso, o goleiro reserva do Figueirense, o Felipe, que é ex-Flamengo e ex-Corinthians, e que quase não gosta de uma confusão, fez um gesto de choro, provocação, coisa comum lá que rolava entre flamenguistas e botafoguenses. Se liga na confusão, que absurdo, meu. É uma várzea, né? Não tem outro nome. Bom dia, Felipe Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. Oi, Esboril, vem cá. Futebol é assim, tudo bem, rola uma provocação de lá e de cá, mas tem limite, né? Coisa de time pequeno, né, fazer isso. Coisa de quem não sabe perder. É o que aconteceu com o Botafogo ontem lá no Engenhão.
Geralmente a gente vê cenas bonitas do Botafogo e ontem o presidente do clube não deu o exemplo que deveria ter sido dado. Depois de uma eliminação, um vexame no vestiário. A provocação no futebol a gente sabe que existe, né, Anitta? Em qualquer lugar. Perdeu, tem aquela provocação, aquela brincadeira, com um limite, claro, coisa que também não aconteceu por parte do goleiro Felipe e também do Argel Fulks, que a gente conhece que também não é flor que se cheire, né? Então, cenas lamentáveis ontem no Engenhão e o Botafogo eliminado da Copa do Brasil. Vai com Deus. O neto da dona Maria, cadê a vovó? Gente, o pessoal vive me perguntando cadê a vovó. Ela tá por aí, entendeu? Ela não é... Oi, amiga! Oi, amiga. Ela não é essas senhoras que ficam em casa, cozinhando, que nem o Evair, entendeu? Ela não. Ela gosta de passear, assim? Dar um rolê, né, Evair? Bom, mas deixa eu falar porque que eu tô com o meu celular na mão. O César Augusto, que tá sempre ligado aqui no programa, aliás, um abraço pra ele, pro Nascimento também. Ele falou assim, será que vai rolar um River e Inter nessa Libertadores da América? Porque ele disse que rimou River e Inter e tal. Seria bom, né? Seria bom, uma grande festa ontem em Buenos Aires com essa vitória do River Plate, que tem a vantagem do empate no segundo jogo. O Guarani que derrubou o Corinthians, que derrubou o Racing, enfim, o Guarani que agora parece que acabou a força do Índio Guarani, né? Parece que acabou a força do Índio Guarani. O Inter que tem toda a condição de ir para a final também. Vamos ver hoje o que acontece, não é isso? Muito bem, vamos falar dele então. Depois de quase 50 dias, o Internacional de Porto Alegre está de volta à Copa Libertadores da América. 10 da noite, o Colorado recebe o Tigres do México no Beira-Rio pelo jogo de ida da semifinal e o técnico Diego Aguirre falou sobre esse jogo. Vamos ver. Sabemos que é um jogo de 180 minutos e que se vai decidir no México. Mas a ideia também é tentar aproveitar a localía, jogar em casa para poder lograr una victoria. Y intentaremos encaminar a clasificación con una victoria, por supuesto que respetando mucho ao rival, que merecidamente está na semis, y a partir da victoria tudo é bom. No importa si recibimos o gol, si no recibimos, lo importante é a victoria. Tá aí, o uruguaio Diego Aguirre, experiente, vem fazendo um ótimo trabalho à frente do Internacional. Ele que fechou o treinamento ontem no Beira-Rio, treinamento antes desse jogo contra o Tigres. E também será a oportunidade do Internacional se encontrar com o Rafael Sobis, que fez grande história por lá, tem uma ligação muito legal. Ele inclusive falou que não vê a hora desse jogo chegar, nesse treino do Tigres também lá no Beira-Rio. Ele está bastante ansioso e o Aguirre, nessa entrevista coletiva, disse que não vai fazer uma marcação especial em cima do Sobis. Enfim, vamos ver o que vai dar. Era bom fazer, viu? Porque o rapaz dá trabalho. Ontem o senador Romário Baixinho foi eleito presidente da CPI do futebol. O ex-jogador foi o encarregado de colher as assinaturas para a instalação da comissão que vai investigar irregularidades no futebol brasileiro. A primeira reunião deve acontecer em agosto e as denúncias podem incluir as obras da Copa do Mundo de 2014, da Copa das Confederações de 2013, além de abrir o sigilo de contratos da CBF. Após a decisão, Romário falou como deve funcionar essa CPI. Vamos ver. A gente vai conversar com o Ministério Público, com a Polícia Federal, com a Procuradoria Geral. Essas informações que existem lá fora por parte de algumas polícias nos Estados Unidos, por exemplo, com o FBI e da Polícia da Suíça e outras, a gente também, dentro das nossas possibilidades, a gente vai tentar ir lá para conversar com eles, para tentar ter essas informações que eles têm, que são com certeza peças importantes numa CPI como essa. Desculpa, eu sou muito fã do Romário. Eu conheci o Romário quando eu tinha 17 anos. Eu fui viajar, parênteses... Faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Eu fui viajar com uma amiga minha para Cabo Frio e conheci ele. Ele estava jogando futevôlei e tal. Na época ele jogava no Vasco.
Gente, ele é muito gente boa. E ver ele hoje assim, engravatado e falando sério, pra mim, é muito diferente. Ele é um cara muito bem intencionado lá no Senado, né? O problema é que o relator da CPI vai ser o Romero Jucá, que é ligado à bancada da bola. Quer dizer, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Mas ele tá lutando, Esboril, isso é importante. Mas, enfim, os caras são muito mais fortes que eles lá, né? Que o Romário lá. A política, enfim, em Brasília é bem complicada. Como tudo no Brasil, né? E uma informação sobre a medida provisória do futebol, a MP do futebol, a Dilma deve vetar. Como assim? Uma informação que vem lá de Brasília. Presidenta? Isso. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu recebi uma informação lá de Brasília que ela deve vetar a MP do futebol. Não se preocupa. A vovó, cadê ela rapidinho? A vovó vai lá conversar com a Dilma. Não vai, vovó? Que delícia! Ai, que delícia. Vai ser uma delícia. Vai sim, viu? Vamos falar ao vivo com o Alexandre Silvestre? Claro, será uma honra. Sabe onde ele tá? No São Paulo. No São Paulo, lógico. Vamos falar com ele quais são as boas... eu vou dizer aqui que eu fiquei olhando, acompanhando o treino do São Paulo pelo meu celular, diz que teve uma divisão aí do grupo, uma parte o Osório cuidou, outra parte o Milton Cruz cuidou. Que história é essa, querido Silvestre? Bom dia. Início da atividade, Anitta. Bom dia para você, para o Esboril, para todo mundo que está com a gente nesta manhã de quarta-feira. Nesse momento, jogadores misturados, reservas, titulares, uma espécie de coletivo com o campo inteiro aqui à disposição dos atletas e algumas regrinhas de posicionamento e de toques. Cada time tem, em tese, 10 toques para chegar na meta do adversário. E não temos time por enquanto, mas o São Paulo tem grande chance de repetir a escalação no jogo de domingo contra o Sport em relação ao time que venceu o Coritiba domingo de manhã, domingo passado, com quebra de recorde de público no Morumbi, quase 60 mil pessoas. Lembrando que o Sport está com o mesmo número de pontos do São Paulo, 24 pontos para cada um. As equipes estão na quinta e sexta colocações, respectivamente São Paulo e Sport, brigando para voltar ao G4. O Ganso está treinando numa boa, não teve nenhum tipo de conversa com o Osório, pelo menos aqui na frente das câmeras, por enquanto, nesta manhã no CT. Ele que deixou o gramado domingo no segundo tempo muito chateado, bravo, sequer estendeu a mão para o professor Dom Juan Carlos Osório ao ser substituído e depois deu um bico num copinho da água. São Paulo que teve 2 dias de molezinha, 2 dias de folga, segunda e terça-feira na mamata, retomando o trabalho nesta manhã. E ontem rolou aqui no CT um evento de lançamento ou relançamento do programa de sócio torcedor do São Paulo. O São Paulo que é dono da marca, dono da patente, foi pioneiro nesse projeto. Um projeto que não chegou a vingar forte. Nos últimos dias o São Paulo tem ficado muito para trás. Nos últimos meses, melhor dizendo, né? Perde, por exemplo, para os rivais aqui da capital, Palmeiras e Corinthians. São Paulo hoje tem 55 mil sócios torcedores, pretende alcançar ou dobrar esse número até o final do ano e dobrar também a receita desse produto, que hoje gira em torno de R$1,5 milhão, podendo chegar a 3 milhões e meio por mês. Vamos dar uma olhadinha no que nós exibimos ontem no Gazeta Esportiva a esse respeito, lembrando que ontem não pudemos fazer perguntas de outros assuntos, por exemplo, o presidente vai dar, mas eu me inspirei no professor Osório e dei um jeitinho. O Tricolor aproveita a coincidência de datas para apresentar um novo programa de sócio-torcedor. Há exatos 10 anos atrás, o São Paulo comemorava pela terceira vez a conquista da Libertadores. Com 8 planos para todos os bolsos, variando de R$12 a R$489 por mês, o São Paulo pretende dobrar o número de participantes até o final do ano. Nós saímos de 28 mil sócios-torcedores em 2014, para maio de 2015 está com 55 mil, entre 55 e 56 mil sócios-torcedores. A nossa meta, e nós contamos com todos vocês, é chegar em dezembro a 110 mil, é dobrar o número. A imprensa foi orientada a só perguntar sobre o programa de sócio-torcedor. E o presidente não quis conceder a entrevista. Mas a Gazeta, inspirando-se nos procedimentos do professor Juan Carlos Osório, entregou um bilhetinho ao Carlos Miguel Aidar. Estaria o São Paulo atravessando o Cruzeiro para contratar o volante Felipe Melo?
Nesse momento é só especulação, não tem nada concreto para falar, entendeu? É claro que interessa, como interessa todo grande clube. Quem sabe, se o plano vingar e o sócio-torcedor fizer mesmo a diferença, no futuro o São Paulo reforce o elenco. Não é só o Felipe Melo que está no mercado, Esboril, amigos e amigas. A Anitta, a senhorita Anitta também está no mercado, dando sopa. Só que, Anitta, Alá Osório, tá bom um bilhetinho para você. Eu já disse Anitta, não, meu amor. Já minha disse querida. não, eu amo minha esposa. Sou apaixonado pela minha esposa. Que isso, Anitta? Você mandou bilhete pra ele? Eu não mandei bilhete nenhum. O programa tá estourado, tu tá, é o seguinte, você tá valorizando o seu passe com a sua esposa. A coisa deve estar ruim lá, tu tá valorizando o seu passe. Eu tô em janela de transferência. Só isso que eu digo. E mandou bem demais no bilhetinho. Beijo, Silvestre. Então tem alguma coisa a ver, né? Tá. Santos, você vai conhecer agora a história de um jogador que estava de saída do Peixe, mas ele acabou ficando por causa de um pequeno problema com o passaporte e agora ganhou moral com o técnico Dorival Júnior. A reportagem é do Adriano Dolfo. A chegada de Dorival Júnior e um passaporte perdido mudaram a vida deste jogador. Zeca iria para a Liga Norte-Americana por empréstimo. Conheça agora Zeca. O lateral sem passaporte para sair do Peixe. Na hora que eu fui para ver o negócio do passaporte, eu me liguei que eu tinha perdido. De manhã não teve treino e eu fui meus avós estavam até aí, eu fui conversar com eles sobre isso aí. E eu não sabia de nada. Eu cheguei à tarde, na sexta-feira, para treinar e aí reuni o grupo e aí meu nome estava no time titular. Aí eu fiquei surpreso, né? Feliz pra caramba. Zeca ganhou moral com o técnico Dorival Júnior. A boa atuação contra o Figueirense foi o passaporte para ele continuar na equipe titular, que terá pela frente agora um clássico contra o Palmeiras no próximo domingo. Só tenho a agradecer ao professor Dorival pela oportunidade e agora agarrar com os dentes, né? Esperar treinar bem essa semana para chegar no clássico bom. Mas e aí, Zeca? Final, você achou ou não o passaporte? Não achei não. Você ainda não achou seu passaporte? Não achei, teve que tirar outro novo. Bom, Gênio. O Santos que ainda não acertou a vida financeira, Anitta e pessoal em casa. Já são quase 2 meses de salários atrasados novamente e a diretoria prometeu pagar sexta-feira. A gente vê o técnico Dorival Júnior junto com o ex-treinador do Santos, Marcelo Fernandes, que agora voltou a ser auxiliar. O Dorival que vem fazendo um trabalho intensivo de recomeço de trabalho, treinando fundamentos e finalizações no CT Rei Pelé para, quem sabe, tirar o Santos da incômoda zona de rebaixamento, Anitta. Da confusão, zona da confusão. O assunto agora é o Corinthians. O Timão está 100% focado, tem jogo nesse sábado contra o Atlético Mineiro, mas por incrível vovozinha que possa parecer, o volante Elias ainda precisa se explicar pelo fato de não ter comemorado o gol contra seu ex-clube, o Flamengo, nesse último domingo. Vamos ver. Claro que o torcedor corintiano ficou feliz com a bela vitória do Timão em cima do Flamengo no último final de semana. Mas alguns torcedores não gostaram da atitude de Elias, que após marcar o primeiro gol da partida, não comemorou o feito em respeito ao seu ex-clube. Aqui é difícil agradar todo mundo, mas isso daqui a gente já sabe, já conhece. É uma minoria, então estou tranquilo. Tenho que respeitar aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, como eu sou. Então, já tinha falado antes, quando eu estava no Flamengo, quando eu vim jogar contra o Corinthians, se eu fizesse o gol, falei que também não iria comemorar. E a torcida do Flamengo ficou brava. E agora é o contrário. Isso daí para mim pouco importa, o que importa é ajudar mesmo o Corinthians a vencer os jogos. Polêmica à parte, Elias quer focar a atenção no próximo compromisso corintiano dentro do Campeonato Brasileiro, que será sábado na Arena em Itaquera contra nada mais, nada menos do que o Atlético Mineiro, o líder do Campeonato Brasileiro. E para esta partida, o técnico Tite tem problemas. Cássio, com uma lesão muscular na coxa esquerda, está no departamento médico e é dúvida. Além disso, Jadson, suspenso pelo 3º cartão amarelo, é desfalque certo para enfrentar o Galo.
A gente não gosta muito de lamentar, não. Acho que ele é um grande jogador, vive uma ótima fase, mas não vamos lamentar. A gente tem que dar moral para aquele que vai entrar. O Tite vai optar aí por alguém, pode ser o Danilo, pode ser até o Rildo, pode ser até o Ralf. Ele vai ver a melhor formação aí e dar moral, dar tranquilidade. O Tite tem confiança em todos os jogadores que estão aqui no elenco. Mesmo com a venda de 3 de seus titulares, o Corinthians vem crescendo no Campeonato Brasileiro para a surpresa de muita gente. Mas essa surpresa não é para os jogadores do timão. A gente nunca desacreditou no trabalho, naquilo que o Tite propõe para nós. A gente confia muito nele, confia em toda a comissão técnica. E a queda foi normal, natural. Acho que uma equipe que inicia tão forte dificilmente se mantém. Elias também parecia estar gripadinho que nem você. Eu acho essa história de comemorar gol uma besteira. Posso só falar uma coisa? Pode, pois não. Quem paga o salário do Elias? Corinthians. Ou não paga, né, também. Mas deveria pagar. Mas quem paga o salário é o Corinthians. O cara não vai comemorar o gol. Enfim, eu acho uma besteira isso, Anitta. Mas... enche o saco, não. Toda vez que nem relacionamento. Você terminou o namoro, você não pode namorar nunca mais outra pessoa, vibrar. Porque senão você tá traindo o outro. Já terminou, rapaz. Me poupe, não é? Vamos falar agora de novo da Copa do Brasil, porque hoje à noite, pela terceira fase, a bola rola para Paysandu e Bahia, 10 horas da noite no Mangueirão, em Belém do Pará. No mesmo horário, o Náutico recebe o Flamengo, do Emerson Sheik e de Paulo Guerreiro na Arena Pernambuco. Já o Palmeiras decide a vaga para as oitavas de final no torneio mata-mata contra o Asa de Arapiraca, em Londrina. Antes da viagem ao Paraná, o atacante Leandro Pereira falou sobre o jogo. Se tratando do Palmeiras, é sempre favorito. Independente do jogo, claro, respeitando o Asa, respeitando o adversário. A gente sabe que é um time que não chegou onde está enfim, chegou pelos seus méritos, mas eu acho que a gente tem que entrar dentro de campo com a sabedoria e o foco, a determinação que a gente vem nessas últimas partidas para conseguir o resultado e passar adiante aí na fase da Copa do Brasil. Esboril disse que tem coisas a falar. Isso, será que você vai falar sobre Cleiton Xavier, Kelvin? Pode ser também. Mas o Leandro Pereira falou ontem lá na academia de futebol, não é, Anitta? E isso antes da viagem. O Palmeiras ficou menos de 24 horas em São Paulo, chegou do Recife, dormiu em São Paulo e já foi para Londrina, onde a recepção, a gente pode ver que foi muito legal por parte da torcida de Londrina. O Palmeiras tem uma identificação muito legal lá com o pessoal do Paraná e foi uma festa muito grande na chegada do Palmeiras, que vai poupar esta noite o Zé Roberto e o Arouca. O Vitor Hugo, por causa de uma fratura, vai ficar de fora na zaga. Vitor Ramos e Egídio devem retornar porque estavam suspensos no Campeonato Brasileiro, devem ser as novidades do técnico Marcelo Oliveira. Esse é o Palmeiras que, com um empate com gols, se classifica. Sem gols é pênalti. Isso. E aí, uma vitória simples para cada lado também classifica o time que vencer. Então, 1-1, 2-2, 3-3 é do Palmeiras, porque o Palmeiras joga fora de casa. O Asa venceu, o Asa empatou 0-0 no primeiro jogo, mas vendeu o mando para a cidade de Londrina. Vai ganhar 400 de dinheiro. Mil. Vai ganhar 400 mil de cachê para jogar em Londrina. E aí vai ser a casa do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras vai ter a vantagem da torcida também por lá. E Cleiton Xavier, né, deve ser o cara deve ser a novidade no time titular também. Tá bom, Kelvin. Tá bom, vamos ficar de olho, né? Porque o Valdívia, né? Um abraço. Beijo. Qual é a música que eu vou dançar? Que tem reclamado que eu não tenho dançado. Qual é a música, Tó? Tchau. Não vou ficar sozinha. É de ladinho. Saiba como fazer torta light de liquidificador. Hoje, 12:30 no Você Bonita. Assista agora. Revista da Cidade.